visa tratar do problema da grilagem, da questão indígena, do desmatamento durante a pandemia. E esse tempo específico, não é, pandemia, sugere uma situação bastante favorável, não somente à doença, não é, mas também a uma série de outras situações e fatos que estão ocorrendo, que não se referem necessariamente à doença, né, mas que são situações nas quais oportunistas se aproveitam para realizar, concretizar projetos os mais diversos. E aqui a menção especial é ao ministro do Meio Ambiente, né, que numa reunião ministerial declarou que deveríamos aproveitar a pandemia para fazer passar boiada, porque a imprensa não está acompanhando o que o governo está fazendo, apenas se dedica a prestar atenção na pandemia. Então, sem mais delongas, acho que devo passar a palavra aos convidados, né, e a gente poderia fazer assim, nossa atividade, ela deve durar em torno de 1h30, são 3 palestrantes, Sérgio se propôs a dividir o tempo com Luiz, então seria meia hora para Sérgio e Luiz, e meia hora para Letícia. Tudo bem assim vocês? Só que como a gente aqui está nessa situação acadêmica, não é? Mulheres sempre têm a preferência da fala. Então, começa falando Letícia e depois, em seguida, Sérgio e Luiz, ou Luiz e Sérgio, vocês resolvem. Tudo bem para vocês? Letícia? Oi. Então, agora a gente já pode iniciar aqui, né? Então, boa tarde, muito obrigada pelo convite. O professor José Geraldo já deu essa introdução aí, que realmente foi o que me veio em mente, né, quando o pessoal fez o convite, e dizer que é um prazer estar aqui, mesmo não vendo as carinhas, né, de vocês, assim, pessoalmente, como a gente gostaria, mas virtualmente, tenho certeza que a gente vai ter um ótimo debate sobre esse tema. Eu fiquei muito feliz de ver, né, que vocês estão preocupados e também abrindo essa possibilidade de discutir esse tema tão importante. E, como, né, o pessoal já adiantou, eu venho estudando sobre as questões ambientais e principalmente sobre a política internacional ambiental. E aí, quem participou da última palestra, né, do GEL, eu contei um pouquinho da minha trajetória, até como estudante, assim, no sentido de pesquisadora, mas também com aquele viés um pouco ativista, assim, de algumas ONGs que eu já pude participar. E aí o que chama atenção realmente nesse momento da pandemia é justamente essa fala, né, do ministro do Meio Ambiente, onde acho que, por mais que a gente sabia, né, que esse governo já não, pelo histórico todo, né, já não tá preocupado com as questões ambientais, e a gente mesmo que pesquisa, assim, é impressionante ver no próprio site do governo, né, no Ministério do Meio Ambiente, o tanto de informação que tinha antes para pesquisa e que elas foram retiradas do site. É muito curioso que existem vários temas, né, sobre o meio ambiente, mas na questão de recursos hídricos, por exemplo, que era um tema que eu trabalhava muito sobre questão de recursos hídricos transfronteiriços, né, no site do meio ambiente saiu a parte da sociedade civil, que tinha muito bem organizado, assim, que era a câmara técnica de cada região, com mapas, com informações, e aí, para quem mexe com pesquisa, quem não salvou, assim, esses documentos, essas informações, acaba sendo perdido, né, então, isso já me chama muita atenção desde o início do governo, e principalmente essa postura, assim, né, do Ministério do Meio Ambiente, enquanto ministro, ele representando justamente as questões ambientais, não se importando tanto com temas tão relevantes. E aí, sobre o desmatamento, que eu achei mais interessante, assim, de puxar um pouco também pelo que eu estudo, né, que eu falei um pouquinho na outra palestra, que o Brasil, ele sempre teve essa postura internacional de buscar mostrar que, por ser um país
grande no sentido de ter muitos recursos naturais, ter essa biodiversidade gigante, a floresta amazônica, e, enfim, todo o potencial mesmo ambiental que o Brasil tem, ele sempre teve essa postura de liderança. Então, nas conferências internacionais, a gente observava quem estava ali, né, representando o Brasil, os negociadores e tudo, sempre puxando para acordos e de forma favorável ao meio ambiente. E aí, para a questão de mudanças climáticas, por exemplo, o desmatamento já era uma promessa, assim, que o Brasil tinha, porque para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, existem várias maneiras. E, no caso brasileiro, o que mais causa essas emissões são os desmatamentos que acontecem. Então, quando a gente observa lá, ao longo do tempo, né, o histórico dessas emissões, e aí o Brasil internacionalmente promete, de forma voluntária, né, e aqui eu falo que o Brasil, ele, enquanto um país em desenvolvimento, tinha toda aquela discussão do protocolo de Quioto, do Acordo de Paris, de que os países desenvolvidos é que tinham que arcar com essas reduções, os países em desenvolvimento poderiam estar crescendo, mas de forma, né, assim, para crescer de forma mais lenta, não teriam tantas obrigações de reduzir as emissões. Só que apesar desse discurso, de toda essa mesma briga que ficava ali também entre os Estados Unidos, existir no Brasil sempre foi favorável, falando, não, tudo bem, eu sou um país em desenvolvimento, não tem essas obrigações de reduzir as emissões como tinha no protocolo de Quioto, né, para os países desenvolvidos. E aí o Brasil vinha prometendo de forma voluntária mesmo, isso desde o governo Lula, ali na COP que teve em Copenhague, né, o Brasil já vinha, assim, prometendo essas metas voluntárias de redução. E aí, quando a gente pega os dados, principalmente nesse momento da pandemia, é o que assusta, assim, porque, em termos de dados, o desmatamento no Brasil, ele aumentou muito nesse período, e aí quando a gente pega, talvez, assim, nos últimos 10 anos, um período maior, talvez não pareça tão, de forma, né, numa curva, assim, tão em ascensão, mas quando pega dos últimos anos, de 2019 para 2020, realmente a curva, ela aumenta bastante. Aí eu trouxe só alguns dados aqui para vocês do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, né, que é o INPE, que eles afirmam que 64% do desmatamento do Brasil, nesse mesmo período de abril de 2020, em relação a abril de 2019, foi o aumento. Então, é um aumento muito significativo. E aí, quando a gente pega em relação a março também, do ano anterior, subiu 24,2% de março até agora. Então, é um aumento muito significativo. E aí, no caso de maio e junho, que são dados mais recentes, eles ainda estão sendo verificados. Então, só da gente comparar ali março e abril, que é no início, né, da pandemia, já teve todo esse aumento em relação ao ano passado. Então, de abril, 64%, que é muita coisa, e no mesmo período, né, do ano de 2019, e pegar de março para abril, como março foi 24%, também teve um aumento significativo entre março e abril. Então, a expectativa, talvez, sim, se fosse continuando, né, a pandemia, março, abril, maio, junho, acho que a maior preocupação era justamente onde que isso iria parar, né? Então, durante, talvez, os últimos 10, 15 anos em que o Brasil estava tentando se empenhar, se organizar para reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa e também reduzir o desmatamento, ele acaba tendo esse boom de crescimento, de desmatamento, e que não é nada favorável para a sua imagem internacional, e também pensar de forma mais efetiva, que aí eu acho que entra realmente o caso dos índios, né, que é o que a gente vai falar aqui em seguida. E um outro dado interessante, que mesmo antes da pandemia, quando a gente pega ali janeiro, fevereiro, março e abril, esse período, você pegando como se fosse um quadrimestre, assim, né, que eles comparam também dados em quadrimestres, também aumentou 55% em relação a 2019. Então, assim, diante de todo esse contexto, vem as dúvidas, a pandemia, pelos dados, né, ela realmente aumentou ainda mais esse desmatamento, e sem a pandemia, talvez teria desmatamento? Sim. Talvez teria aumentado? Teria, por conta dessa negligência mesmo do governo, do Ministério do Meio Ambiente nesse sentido. Só que aí, durante a pandemia, a gente passou por uma crise também política, né?
Aí eu não sei se todos lembram, assim, mas quando teve aquela demissão, né, do diretor lá do IBAMA, aquilo já acabou entrando no Ministério Público para poder ser verificado e acompanhado com mais tempo, enfim, mais detalhes, de que foi um pouco estranho, assim, um pouco suspeita aquela demissão naquele momento. E aí, além de toda a crise que a gente já estava vivendo, da pandemia, crise política nesse sentido, e, vamos pensar, no meio ambiente já estava tendo desde o início do governo, né, do Bolsonaro, já tem essa mudança em relação à questão ambiental, foi uma soma de vários fatores, que aí os dados mostram que realmente aumentou muito o desmatamento. E aí o que é mais curioso é que no mundo todo, durante a pandemia, o que se esperou foi justamente porque as pessoas estão em casa, elas não estão naquela atividade econômica, né, de forma tão incisiva igual estavam antes, são menos pessoas deslocando em termos de carros, aviões, então são menos emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, por exemplo, e no mundo todo o que observou foi em várias regiões, assim, onde o turismo era muito forte, onde tinha circulação de pessoas muito grande, uma redução, né, nessa poluição, seja do ar, e, enfim, não só do ar, mas também de rios e outros recursos naturais. E aí, no Brasil, o que é mais estranho foi isso, como que andou na contramão, né, do que se esperava em um momento de pandemia. E aí, quando a gente pega o caso brasileiro, aí também, pensando já na pandemia, né, foi um pouco diferente do que ocorreu no resto do mundo. Quando o próprio presidente, né, ele fala que, é só uma gripezinha, e, assim, não incentivou as pessoas realmente ficarem em casa e tudo, acaba dando margem para continuarem tendo suas atividades econômicas e principalmente legais nesse caso, né. Então, a gente observa, assim, durante a pandemia, por exemplo, se já estava complicado, né, como tem a mineração, que muitas vezes também é uma causa muito forte de desmatamento e até de invasão mesmo de territórios indígenas e tudo. Se já tinha uma briga, vamos falar assim, para tentar diminuir essa mineração ilegal ou tentar ter realmente uma fiscalização mais de perto, na pandemia tudo se intensificou. E aí, quando o ministro tem essa fala realmente na reunião de todos os ministros, né, de que, vamos, já que a atenção não está sendo voltada para o meio ambiente, agora tudo que se fala é só coronavírus, Covid-19, então vamos aproveitar do momento para realmente flexibilizar algumas leis, algumas regras em relação à questão ambiental. E aí, com isso, o que acontece? Acaba dando realmente margem para que esses grupos eles atuem de forma, assim, vamos dizer, pode ser que seja ilegal, na maioria dos casos, às vezes eles também pegam algumas normas e tudo para poder mostrar que está sendo legal, vamos falar assim. E, então, de forma geral, toda essa flexibilização na fiscalização do desmatamento acaba gerando, sim, um aumento dessas atividades, e muitos que são criminosas, né? E aí, o que é mais curioso também durante esse período da pandemia, quando a gente pega a Amazônia, e principalmente, né, a floresta amazônica e tudo, no caso da Covid-19, Manaus foi uma das primeiras cidades que realmente teve um colapso ali na questão da saúde dos hospitais estarem tendo como atender as pessoas, né? Então, quando a gente pensa em termos de Brasil, realmente o Brasil existem vários Brasis, né? Não são todas as regiões que foram afetadas da mesma maneira pela pandemia, não são todas as regiões que têm os mesmos recursos econômicos e investimentos mesmo para poder lidar com esse momento de pandemia, e justamente no lugar que está tendo uma grande concentração do coronavírus, que teve esse colapso na saúde, que foi, né, o sistema de saúde de Manaus passando por tudo isso, foi também, né, uma região ali, pensando na floresta amazônica e tudo, que teve ainda mais atuação desse grupo, assim, pensando de criminosos mesmo para desmatamento. Então, o que é mais curioso e, ao mesmo tempo, chama mais atenção, é que deveria ser justamente ao contrário, ser uma região ali que as pessoas realmente ficassem mais em casa, tendo em vista todo esse momento pandêmico, e quando o próprio ministro do Meio Ambiente, que aí é a figura ali
que é a referência, né, do assunto, fala isso, ele está dando realmente margem para que esses criminosos, as pessoas aproveitem do momento que todos estão em casa, que não podem, que a mídia ali não está colocando muito esse tema em evidência para poder realmente desmatar e agir de forma criminosa. E aí outra preocupação importante, no caso dos índios, principalmente as tribos indígenas, assim, é que eles não têm a estrutura para lidar com uma pandemia. E na história, assim, quando a gente pega, existem aldeias que já foram totalmente, as pessoas, se um pega ali uma doença e passa para todos e não tem um recurso, não tem como você minimizar aquele efeito, pode ser que grande parte daquela população indígena também fique prejudicada por conta da doença. Então, são dois problemas ali. Ao mesmo tempo que você tem os criminosos desmatando e, às vezes, deslocando uma população indígena de um território, seja para realmente as atividades econômicas de mineração, retirar mesmo aquele recurso natural naquele local. Ao mesmo tempo que tem isso, essas próprias pessoas também podem estar transmitindo o vírus. Então, houve uma preocupação muito grande da FUNAI, e aí, né, de ONGs também, justamente tentando proteger os índios em relação a esse contágio do coronavírus. Porque aí, além deles serem retirados, né, da sua terra e tudo por conta desse desmatamento, eles também estão sofrendo, a partir do momento que eles pegam, né, uma doença dessa, um problema muito grande para aquela população. Então, são duas questões que são, né, envolvidas ali. E aí, com o Covid se intensificando, as pessoas pegando mais a doença e realmente continuando aquela atividade ali de desmatamento, você tem mais transmissões do Covid, as pessoas com menos condições de tratar daquela doença, porque o sistema de saúde ele não suporta, e aí vira um caos completo, assim, em todos os sentidos, né? Então, o que é interessante desse tema é a gente pensar todos os viés, assim, eu acho que o pessoal do direito vai trazer um pouco mais sobre a questão das leis, das normas e tudo, mas são várias questões que estão envolvidas, questão ali de direitos humanos e dos próprios índios, e aí também pensar em questão de direitos até à saúde mesmo, ao bem-estar, que é um momento de pandemia, ele é um momento excepcional, né? Então, que deveria, sim, ter normas ainda mais rígidas para proteger as pessoas. E aí não é isso que a gente observa. E aí, em relação ao meio ambiente, foi como eu disse, assim, enquanto o mundo inteiro você está tendo uma redução, que eles, né, até brincam, falando assim, o meio ambiente está agradecendo, assim. Eu lembro até que passou vários noticiários, assim, cidades, por exemplo, Veneza, que a água ficou mais limpa, locais de turismo mesmo, que os animais voltaram para né, estarem ali junto com o turista, porque antes tinha também, às vezes, intensificação desse turismo também muito forte ali. Então, foi como eu disse, em vários lugares do mundo, você tem ali a pandemia, de certa forma, ajudando, né, o meio ambiente, e no caso brasileiro, tudo ao contrário, e sendo que são regiões que estavam tendo ainda mais o coronavírus comparado com outras regiões do Brasil. E aí, o que é interessante também, que houve um movimento, assim, até de tentar colocar as próprias Forças Armadas e o Exército também para fiscalizar essa questão do desmatamento, porque acaba que o corona, muitas vezes, ele foi encarado em alguns lugares como uma situação de guerra. Então, assim, se é uma situação de guerra, no sentido, o pessoal de RI deve, né, quem já estudou segurança, né, internacional e tudo, deve lembrar de securitização, né, que eles falam que é tornar uma questão como uma questão de segurança, e aí, quando você tem uma questão de segurança, tem realmente medidas emergenciais, excepcionais, que elas precisam ser tomadas para resolver aquele problema. E no caso do Covid, é como se fosse uma securitização da parte da saúde, e foi o que eu disse, que a gente vinha observando uma securitização ali para a questão ambiental. Só que a partir do momento que aquilo não é visto como uma questão de segurança, de preservar mesmo, não só o ambiente, mas a própria vida humana, né, no caso dos índios, e no caso nosso mesmo, que a gente depende desses recursos, a partir do momento que isso não é visto como uma situação que vai para o topo da agenda, que ela é prioritária no governo, acaba que realmente
vem esse tipo de dados aí que a gente encontra com o aumento do desmatamento em plena pandemia. E um outro ponto que é interessante também a gente pensar, que o próprio desmatamento, as queimadas em si, né, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, que é um período mais de seca no nosso país, ele também intensifica a questão respiratória. Porque quem tem problema respiratório deve se lembrar, assim, nesse período de seca, eu mesmo tenho, assim, então eu lembro muito, que sempre entre ali maio e agosto é a época que realmente o ar está mais seco e que a gente sente mais alguns problemas respiratórios. E aí, com isso, você estando nesse momento que a gente está agora, em pleno julho, né, já tendo todo esse desmatamento, você intensifica também a própria poluição do ar, no sentido das queimadas, e a própria dificuldade também de manter ali, o sistema respiratório funcionando bem. Então, acaba que são várias consequências, assim, o próprio desmatamento e as queimadas, eles podem intensificar, assim, às vezes o Covid, ele está ali, mas poderia ser tratado de uma outra forma, e aí ainda fica mais complicado mesmo de viver aquela situação ali onde o ar, ele não está puro, né, vamos falar assim. E aí isso deixa para os médicos, né, que é o pessoal que entende mais, mas nós da área de humanas, acho que, assim, fica bem claro que realmente a queimada, o desmatamento, ela intensifica essa questão respiratória. E um outro ponto também que é importante, que é o que a gente vem observando, que principalmente a população mais vulnerável são as que são mais afetadas, que foi aquilo que eu disse, por exemplo, uma aldeia indígena, às vezes eles não têm ali os recursos suficientes para tratar aquele paciente, aquela pessoa que contagia, que vai estar passando ali o coronavírus, e aí, com isso, acaba que pode gerar ainda um problema maior para toda aquela população, por não ter como solucionar, né, o problema do Covid. E as famílias de baixa renda, que a gente acho que a maior preocupação, assim, né, no caso do Brasil, é que realmente para elas serem mais vulneráveis, ter menos acesso, né, ao sistema público de saúde, no sentido de quando a gente vê essa questão de saúde, por exemplo, quem tem um recurso econômico maior, infelizmente a gente acaba vendo que eles conseguem sim, às vezes um espaço num leito, enfim, quem tem ali um seguro mesmo, saúde mais forte, enfim. E, infelizmente, assim, em alguns casos da população mais vulnerável, que não vai ter mesmo acesso àquele tipo naquele mesmo tratamento, vamos falar assim, para estar realmente cuidando daquele paciente. Então, isso é uma das questões que mais preocupa, assim, de ser uma população vulnerável, a questão dos recursos, de não ter como eles terem o atendimento ali que precisa, nesse caso, né, de pandemia, e também a questão indígena, entra muito a questão cultural, assim, que a gente tem que respeitar também a cultura indígena e que é muito sábia. Muitas vezes, até com as próprias plantas medicinais e tudo, eles curam também, né, as doenças ali, e é até comprovado cientificamente que existem várias ervas, enfim, sabedoria mesmo, né, deles ali, dos indígenas, sabedoria popular, que pode sim estar curando, mas aí fica uma briga, assim, no sentido de que, ao mesmo tempo, por exemplo, se imagina você numa aldeia, ali sem, talvez, tanto acesso, né, informação, acesso aos hospitais e tudo. Eles acham, não, a gente vai conseguir tratar desse problema dessa pandemia, que já teve outros problemas antigamente respiratórios e tudo. E aí, se eles não conseguem tratar ali, e aí vem realmente as mortes, né, que é o que a gente tem visto, infelizmente. Então, é um problema de saúde pública, além de ser um problema de questão de direitos humanos mesmo, daquele povo indígena ter acesso à saúde. E aí tudo se intensifica com essa questão ambiental sendo liberada, assim, no sentido de que pode desmatar mesmo, não tem, né, vão aproveitar que a mídia está de olho ali no Covid e vão deixar passar essas questões que por trás tem todo o interesse econômico, né. E aí um outro ponto que eu queria trazer para vocês, assim, que foi até que eu fiquei refletindo ontem, que muitas vezes a gente pensa assim também, o desmatamento aumentou,
Claro que é impossível a gente viver, que a maior discussão que tem sobre desenvolvimento sustentável, né? A gente precisa viver, a gente precisa dos recursos naturais para a gente poder sobreviver. Então, é impossível a gente pensar numa vida que a gente não vai ter acesso aos recursos naturais. Só que sempre a briga e a discussão era essa questão econômica, os interesses econômicos que tem por trás. O próprio governo, ele é financiado também muitas vezes, né, por esse dinheiro ali que circula, e muitas vezes a questão econômica, ela vai em contramão à questão ambiental. Então, sempre quando as empresas, elas buscam, assim, a gente está agindo, por exemplo, de forma mais sustentável, então a cada árvore ali que retira para produzir um tipo de produto, a gente está plantando outro no lugar. Existe esse movimento das empresas, dos governos, de preocupar mesmo com a questão ambiental, só que, ao mesmo tempo, existe um outro movimento que é a economia, que muitas vezes é difícil a gente ter acesso a esse tipo de mercadoria. Aí, o que eu quero dizer? Aí eu fiquei refletindo ontem sobre isso, sobre o consumo. A gente, enquanto cidadão, dificilmente a gente para e pensa, eu vou estar consumindo ali um produto, seja um alimento, ou então um vestuário, por exemplo, uma roupa. A gente não entra num site ali e vai pesquisar de onde que vem esse tecido, quantas árvores foram desmatadas para eu ter acesso a esse produto. A gente acaba agindo como consumidor normal e muitas vezes a gente prefere mesmo o produto que é mais barato. Então, dificilmente a gente vai pagar mais caro, principalmente no momento de crise, né, econômica e política que o Covid também trouxe, né, da perda mesmo do poder de compra do cidadão. Então, é praticamente impossível, nesse momento, pensar que um cidadão, ele está custando sobreviver mesmo, né, nesse contexto todo, ele vai refletir, ok, então agora eu vou comprar esse produto aqui porque ele é sustentavelmente correto, ambientalmente correto, ele não está desmatando. Então, é muito difícil, assim, por mais que são poucas pessoas, né, que têm a consciência, e isso eu falo até por mim, assim mesmo, que estudo questão ambiental, muitas vezes no dia a dia a gente não para mesmo para refletir e para buscar essas informações, porque elas são difíceis de ser encontradas, não é tão fácil assim, vou comprar um produto, você vai ter tudo ali nas suas mãos para saber de onde veio esse produto, como que ele foi produzido, qual recurso natural que ele utilizou, tem questões ali de renováveis, tem atitudes daquela empresa, enfim, muitas perguntas que vêm e que não tem, assim, um incentivo ou um programa, enfim, que trate dessa questão também da gente enquanto consumidor, o que a gente pode estar fazendo para contribuir. E é claro, a partir do momento que o próprio consumidor ele não está consumindo aquele tipo de produto, a indústria também perde força. Então, é muito, assim, difícil a gente pensar que a gente, enquanto consumidor, pode estar também alimentando esse mercado, né, no sentido de que quanto mais a gente compra ali o produto, mais a gente está enriquecendo, né, esses empresários, as pessoas que estão ali desmatando, e muitas vezes a gente não tem essa informação mesmo de que o que é feito naquele processo. Então, foi uma questão que eu fiquei refletindo ontem, que, claro, que a gente joga, assim, não tem nem como, né, falar que nesse contexto não existe ali uma questão do próprio governo, né, ele impacta muito, e aí acaba também incentivando a própria população, assim, quando eles chegam e falam, eles não se preocupam com essas questões, ou não é uma prioridade tratar dessas questões ambientais, e é dificilmente um líder ali, enquanto governo, que não puxa realmente esse debate, essa questão, a população, ela não vai seguir isso, assim, da cabeça dela, né? Então, normalmente, o que se espera de um líder, no caso ali, do ministro de meio ambiente, é ele estar puxando essa questão em defesa do meio ambiente, não ao contrário. Então, é muito complicado, assim, eu fiquei refletindo sobre todas essas questões ontem, e quero até abrir o debate aqui também para ouvir de vocês, assim, mas o fato é que realmente durante a pandemia, com toda essa questão que a gente tem vivido do Covid, infelizmente, o contexto brasileiro, ele foi realmente de aumentar todo o desmatamento,
e prejudicar realmente grandes populações indígenas. E com isso tudo se intensificou, como eu disse, o próprio Covid, e aí vira uma bola de neve, né? Acho que entra num ciclo ali que, como eu disse, são questões de saúde, econômica, ambiental, que elas estão interligadas, né? Questões sociais, e que não tem como tratar de um assunto sem pensar no outro. Então, eu quis trazer aqui essas reflexões para vocês, não sei como que está o tempo, mas eu quero ouvir também, né, dos outros palestrantes, o que eles têm a dizer sobre esse assunto, e aí que a gente possa pensar juntos mesmo, né, qual é o nosso papel, assim, e enquanto cidadão, e principalmente, claro, a gente vota, a gente pensa que aqueles políticos ali, eles estão ali para nos representarem, mas muitas vezes a gente fica com mãos atadas, assim, parece que uma situação, um sentimento de impotência, de não ter como, até os próprios ONGs, né, os ativistas ambientais nesse sentido, eles não conseguem ali terem um poder de estar alertando, de estar conscientizando a população, porque os próprios líderes, né, no caso, é que deveriam ter mais essa consciência. Então, a gente pensar que são todos seres humanos, ok, e assim como a gente, como os governantes dos índios também são seres humanos ali, que eles precisam de ser tratados como tal, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, é isso. Aí eu termino minha fala por aqui. E aí quero ouvir de vocês aí, para a gente continuar esse debate. Muito bem, muito obrigado, Letícia. Vamos passar agora para Sérgio ou Luiz. Qual dos dois quer falar primeiro? Poker, deixa o Luiz, ele vai explicar um pouco sobre o que é a medida provisória, aspectos jurídicos, e depois eu complemento. Tá bem, então. Vamos lá, Luiz. Muito obrigado. Olá. Primeiramente, eu queria pedir para vocês me avisarem aqui quando for dado o tempo de chegar perto de 15 minutos, mais ou menos, para poder passar para o Sérgio. Por favor, me avisem aqui. Eu vou deixar já de antemão, já deixei lá em cima no chat, vou deixar de novo aqui os meus contatos, né, se alguém precisar. E, primeiramente, eu queria saudar esse espaço, cumprimentar o PET de RI, cumprimentar o GEL, Grupo de Estudos em Organizações, da Unesp de Marília, cumprimentar o professor José Geraldo Alberto Bertoncini Poker, enfim, eu queria deixar registrado aqui que o curso de RI da Unesp, ele é muito importante. O GEL foi muito importante na minha vida. Eu acho que eu participei primeira simulação da OEA, quando eu ainda era secundarista, e foi uma atividade que me marcou bastante, que me levou a escolher vários caminhos importantes na minha vida, né? Então, eu tenho muito a agradecer à Unesp e ao curso de RI aqui de Marília. Meu nome é Luiz André Liski, sou advogado, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Marília. Não sou doutor, não tenho nenhum outro título acadêmico além da graduação, né? E eu não minto no currículo, ao contrário de alguns ministros. Pretendo ser breve aqui na minha fala, não tão breve quanto alguns ministros, mas, enfim, eu acho que a gente precisa, nesse debate, resgatar algumas coisas importantes. Primeiramente, a gente precisa reconhecer que a conjuntura que a gente vive é uma conjuntura absolutamente calamitosa, né? E dentro de uma estrutura calamitosa, né? A gente viu, né, recentemente o debate a respeito da MP 910, né, que é a MP da grilagem, que é a medida provisória da grilagem. Aí eu preciso resgatar dois conceitos aqui para vocês. Primeiro conceito, que é grilagem. Grilagem é quando a pessoa entra
né, em uma terra pública, em uma terra que não é dele, formula lá uma documentação para falar que é dele, né? Inclusive o termo grilagem vem de grilo mesmo, porque eles faziam antigamente no papel, colocavam dentro de uma caixa com um monte de grilo dentro, e aí esse papel envelhecia artificialmente lá dentro, ficava amarelo, e parecia que era uma escritura, que era um título de propriedade legítimo, né? Sendo que nunca foi. E o problema da grilagem, ele é um problema antigo, ele é um problema estrutural aqui do nosso país, né? E quem é o nosso país, né? Eu acho que é importante a gente resgatar isso. Nosso país é um território que foi invadido, que foi desmatado, que foi, né? Que foram... a gente construiu, edificou o Brasil em cima de genocídio, a gente edificou o Brasil em cima de escravidão, em cima de destruição de povos e culturas, destruição de identidades, né, desde as identidades indígenas, que hoje em dia a gente olha para os índios e olha, é tudo índio, né, a gente não consegue mais na nossa cabeça diferenciar o que é um tupi, o que é um tupinambá, o que é um guarani, um guarani kaiowá, o que é um tamoio, né, a gente não sabe mais, a não ser as poucas reminiscências que a gente tem no Brasil, né? A gente não sabe, a nossa população negra, os nossos negros e negras, não sabem as suas origens, se é Queto, se é Nagô, se é Angola, não sabe porque foi um processo de destruição de culturas e processo de destruição de identidades e genocídios que edificaram o nosso país, né? E a questão fundiária é muito antiga, né? A lei de terras, a primeira lei de terras, foi logo depois do início da vinda foi entre o fim da escravatura e o início da vinda dos imigrantes no Brasil, e a lei de terras ela foi feita justamente para que populações que não sejam populações brancas de origem portuguesa tenham acesso às terras do Brasil, né? Então, assim, a questão fundiária, a divisão de terras no Brasil é uma questão muito difícil, é uma questão muito delicada, né? A segunda questão que eu acho que a gente precisa retomar é a questão jurídica, né? Vou fazer um parênteses aqui e explicar um pouco o que é medida provisória e o que aconteceu agora recentemente no debate do Congresso Nacional, debate entre o Executivo e o Legislativo Nacional. A medida provisória é um ato do Poder Executivo que tem força de lei, né? O presidente assina e ele passa a entrar em vigor imediatamente depois que ele assina e manda para o Congresso. Ano passado, o nosso presidente, Vossa Excrescência, Presidente da República, publicou uma medida provisória, número 910, que visa regularizar terras e a questão fundiária no Brasil, né? É importante ressaltar que isso é uma ponta de um longo processo histórico, né? A gente teve aí outras leis e outras medidas, a gente teve a lei, em 2019, a lei 11.952, que falava especificamente sobre a Amazônia Legal. Aí a gente teve depois a lei 13.465 de 2017, do Michel Temer, que também falava sobre o mesmo assunto. E agora, ano de 2019, né, ano passado, o presidente fez essa nova medida provisória. A medida provisória, como ela é um ato que começa a ter efeito logo depois da assinatura, ela tem uns requisitos para ser feita, né? Ela precisa ter urgência, ou seja, a matéria precisa ter pressa para tramitar, e precisa ter relevância, precisa ser
sobre algo importante, né? E aí, o Congresso Nacional tem 60 dias, mais 60 dias, para deliberar nas duas casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal, a respeito dessa medida, se aprova ou se não aprova, né? Especificamente, essa medida 910, ela busca regularizar terras que foram griladas, né? Terras que, ao longo do tempo, pessoas entraram, fizeram contratos de compra e venda, fizeram contratos de gaveta, enfim, entraram e desmataram, enfim. E agora essa MP, essa medida provisória, daria para essas pessoas o título de propriedade dessas terras, né? Uma medida muito parecida já ocorreu em 2017 com Michel Temer, que foi que virou lei, né? 13.465 de 2017. Existe um parecer do Ministério Público Federal, inclusive depois eu recomendo vocês a pesquisarem um pouco mais sobre as posições do Ministério Público Federal, especificamente de uma procuradora muito importante nesse debate, que se chama Débora Duprá. Existe um parecer que só essa regularização fundiária, né, de 2017, entregou patrimônio público, entregou terra pública na ordem de 19 milhões de hectares. Isso significou, chutando baixo o valor, aproximadamente 32 milhões de reais, o que é equivalente a 7% do Produto Interno Bruto Nacional, que foram entregues para grileiros, né? Esse dinheiro, essas terras que representam esse dinheiro no orçamento nacional, foram entregues, foram doadas por essa lei de 2017 para grileiros, né? Sem nenhum procedimento de negociação, compra e venda, né? Por que esse tipo de coisa acontece? Porque os grileiros têm lobby, né? Os grileiros têm lobby no Congresso, têm lobby nos governos, têm lobby com os agentes políticos, né? E hoje em dia a gente está vendo, né? 7% do PIB poderia ter feito uma diferença enorme em financiamento do SUS, uma diferença enorme na equipação do Estado brasileiro para o combate da pandemia e no fomento das fiscalizações, porque a gente tem um problema gravíssimo no Brasil a respeito de fiscalização na área ambiental e na fiscalização da garantia de direitos, principalmente da garantia de direitos das pessoas mais marginalizadas do nosso sistema, né? E aí eu coloco como, dentro dessa categoria das pessoas mais marginalizadas, os indígenas e os quilombolas, as populações ribeirinhas que moram nessas regiões que a gente está falando, que está tendo essa regularização, essa entrega de terras públicas pro privado, né? E aí, resgatando, a medida provisória de 2019, ela pretendia entregar patrimônio público, terra pública da União e do INCRA, né, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, uma quantidade de terras equivalente a entre 60 e 65 milhões de hectares. Isso é mais ou menos o tamanho do estado da Bahia, né, que sairia do público e entraria no privado. São terras que tem gente morando lá, tem índio morando lá, tem ribeirinho morando lá, tem populações que trabalham enfim, que são populações integradas com a floresta, são seres humanos que vivem lá, que sofreriam, né, a entrega da onde eles moram para grileiros, para desmatadores, né? Enfim, essa medida provisória que eu estou falando, primeiro, existem
essas inúmeras questões, ela sofreu 520 propostas de emenda, 520 propostas de emenda no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, e aí teve toda uma articulação do WWF, do Greenpeace, de parlamentares mais identificados com a pauta socioambiental, mais identificados com a pauta dos direitos humanos, né? E essa medida provisória caducou, né? Passou 60 mais 60, passou 120 dias, ela caducou em 20 de maio de 2020. Mas o que acontece? Que nem eu disse, medida provisória, ela começa a gerar efeitos logo depois da sua promulgação, né? Essa medida provisória não foi aprovada no Congresso. O que nos coloca, e depois ela perdeu sua vigência, perdeu o seu vigor, né? O que nos coloca num cenário de absoluta insegurança jurídica, né? A gente não tem segurança jurídica hoje em dia para falar a respeito disso. Aliás, a gente tem uma certa segurança jurídica, uma segurança jurídica à la gelatina, sabe? Para falar sobre esse assunto. Muito por conta do lobby, muito por conta de tudo que vem sendo feito, de todas essas declarações bizarras do ministro do Meio Ambiente, muito, né? E tudo isso vem num cenário, num arcabouço conjuntural absurdo, né? A gente tem sucessivos cortes de verbas para o INCRA, sucessivos cortes de verba para o IBAMA, sucessivos cortes de verba para a FUNAI, né? Uma ingerência muito forte do governo federal central nesses órgãos, de forma que hoje em dia é praticamente impossível a gente falar que no Brasil existe uma fiscalização minimamente adequada, se é que algum dia existiu essa fiscalização minimamente adequada dos direitos humanos das pessoas que residem nesses locais e da natureza, né, do meio ambiente, né? Enfim, e aí todo essa situação, esse estado de coisas, né? Depois eu sugiro, inclusive, para quem quiser se aprofundar mais, além da Débora Duprá, né, os pareceres do Ministério Público Federal, tem parecer do Tribunal de Contas da União a respeito dessas situações, a respeito da lei de 2017, a respeito dessa medida provisória de 2019, que perdeu vigor agora em 2020. Mas, assim, essa medida provisória perdeu vigor, mas ela continua, né? Ela continua sendo debatida, ela virou projeto de lei. Hoje em dia, tramita com o mesmo texto no Congresso Nacional o projeto de lei 2633 de 2020, de autoria do deputado Zé Silva, do Solidariedade Minas Gerais. E está tramitando esse projeto de lei, que pode significar para as populações indígenas e quilombolas, para as populações da Amazônia Legal, para as populações, e essa lei, outro detalhe, essa medida provisória, essa lei não se restringem ao território da Amazônia Legal, ela amplia para todas as terras da União e todas as terras do INCRA a nível nacional, né? Então, esse projeto de lei, essas articulações políticas dentro de processos legislativos colocam a gente numa situação absolutamente calamitosa, absolutamente preocupante, do ponto de vista humano e do ponto de vista ambiental, socioambiental, né? E eu acho que é importante resgatar, aqui eu vou citar Chico Mendes, um dos grandes ambientalistas brasileiros, quando ele fala que a questão ambiental, sem a questão de classes, sem a questão social, ela é mera jardinagem, né? Ela é jardinagem.
Então, a gente precisa levar em conta essas questões. A gente precisa levar em conta que quando a gente fala dessas opções políticas dos nossos governantes, quando a gente fala de toda essa conjuntura que a gente vive, a gente está falando de descumprimentos de princípios fundantes da nossa Constituição de 88, e a gente fala do nosso futuro, a gente fala da possibilidade de esgotamento das formas de vida no planeta Terra, né? Enfim, vou pegar aqui a Constituição, que eu acho que a gente precisa ter em mente sempre o que o texto constitucional fala do que é a República Federativa do Brasil, né? Luiz, 5 minutos. Tá. Tô concluindo aqui. A nossa Constituição, ela coloca como princípio fundamental da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, lá no seu artigo 1º, inciso 3º. E lá no seu artigo 3º, lá no começo da Constituição, a Constituição fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essa era a ideologia. Desculpa, eu até fico emocionado, porque a gente vê que esse tipo de coisa não é cumprido, esse tipo de coisa não é seguido. E esse é o objetivo da nossa Constituição de 88. E, infelizmente, a gente verifica profundos descumprimentos ao que deveria ser a base da nossa Constituição, né? E assim, todos nós somos intérpretes da Constituição e todos nós somos intérpretes das leis. Quando a gente fala da hermenêutica constitucional, quando a gente fala da hermenêutica no direito, todo mundo é capaz, o povo, na sua amplitude, é capaz de interpretar e lutar pela garantia das coisas, né? Garantia dos direitos. Então, eu acho que a gente precisa ter isso em mente. Ter em mente que direito não é necessariamente só o que está escrito, mas é o que a gente entende, o que a gente compreende, o que a gente aplica na nossa vida. E eu acredito que tem muito debate, a academia pode ajudar muito nesse debate, o curso de Relações Internacionais da Unesp de Marília pode ajudar muito nesse debate, e a gente precisa se movimentar, se mobilizar de todas as formas possíveis, dentro e fora da academia, para a gente conseguir alterar esse estado de coisas, né? Não dá mais para a gente ter, como a gente teve em 2019, dados da WWF, né, que o desmatamento foi só na Amazônia Legal, foi da ordem de aproximadamente 9 cidades do Rio de Janeiro, né, o tamanho da área desmatada. A gente precisa proteger o que resta de ancestralidade, o que resta de conhecimentos ancestrais e o que resta de meio ambiente, de humanidade no nosso país, no nosso Brasil. E com isso eu termino a minha fala. Por favor, se quiserem perguntar alguma coisa, se alguma coisa ficou confusa, pode falar, pode me questionar, e eu termino a minha fala por enquanto, tá? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, por esse debate. Muito obrigado, Luiz. Sérgio, está a postos?
Oi, Poker. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado. E queria cumprimentar a todos que estão ouvindo a fala agora da gente, nosso debate, e vou expor algumas questões aqui, problematizar também alguns aspectos para reforçar o debate, a necessidade do debate. Essa questão a questão fundiária, ela, enquanto a MP 910, apesar de ter perdido a eficácia, né, ter se tornado um projeto de lei agora em maio, o debate continua, ou seja, a gente tem um objeto que está em movimento, mas tem questões aí que são históricas, né, como o próprio Luiz colocou agora há pouco, que remontam o próprio processo de colonização aqui de Pindorama, né, a questão que foi imposta, e a própria inserção do Brasil no mundo, que tipo de relação que a gente tem, não só com os nossos vizinhos, no caso específico da Amazônia, a questão da inserção do Brasil na América do Sul, mas com a inserção do Brasil no sistema mundial, né? Aspectos econômicos, aspectos financeiros, aspectos ecológicos, a questão cada vez mais urgente das mudanças climáticas, o aquecimento global, enfim, questões muito complexas. E, do ponto de vista interno, essas questões são muito difíceis, porque, ao mesmo tempo que nós temos toda essa preocupação com os povos originários que habitam aqui há dezenas de milhares de anos, né, há aspectos preocupantes, na questão do interesse nacional, os modelos de desenvolvimento, e tudo isso já vem sendo debatido, refletido há muito tempo, pela academia, pelos economistas, pela própria sociedade em geral, pelos militares cada vez mais presentes e determinantes do modelo de política no Brasil, né? Estão aí com o governo Bolsonaro, mais de 2.000 militares em primeiro e segundo escalão, determinando a condução das políticas, né? Então, tem interesses estratégicos que são importantes e a gente tem que levar em conta. Então, vou pontuar na minha fala alguns aspectos mais acenando para essas questões do que dando respostas. As respostas, elas não são fáceis, o debate está posto. É uma questão que, inclusive para os acadêmicos de relações internacionais, mesmo a partir da graduação, levarem em conta nas suas pesquisas e procurarem mais informações, obviamente, mais bases de dados, para refletir e, se possível, até avançar nas pesquisas nessas questões, né? Então, por exemplo, o Luiz falou da MP 910, que ela trouxe aspectos importantes na questão fundiária e se tornou um projeto de lei agora em maio. Então, a questão da bilagem, que ele já expôs, né? Mas a questão fundiária brasileira não diz respeito somente à Amazônia, o próprio Luiz chamou atenção para isso. É uma questão nacional, uma questão que implica no modelo de reforma agrária, no modelo de país, inclusive. Queria chamar a atenção, por exemplo, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, já tinha lido alguns dos artigos, mas na plataforma Cielo, né, Biblioteca Digital de Periódicos, vocês na universidade têm acesso a outras, né, podem buscar algumas gratuitas, outras vocês vão ter que ir lá na biblioteca, enfim, mas em termos de produção acadêmica, existem vários artigos, várias reflexões teóricas e pesquisas de base de dados, inclusive, né, que apontam que a questão fundiária brasileira não é uma questão resolvida, longe disso. Mesmo, por exemplo, pensar um dado empírico, né, de observação da realidade, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, em tese, ele seria exigível de toda a propriedade rural. Então, descontadas aí as terras da União, as unidades de conservação, as terras urbanas, enfim, toda propriedade privada rural teria que ter um cadastro ambiental rural, né? E
em termos de CAR, o território nacional, existem o território nacional mais 30% no CAR do que o próprio território, ou seja, existe uma extrapolação daquilo que se diz como propriedade privada do que o território nacional. Existe 30% a mais de reivindicação de território privado do que o limite existencial do território brasileiro. Então, isso mostra como uma questão em disputa, uma questão que tem muita gente querendo terra, tem muita gente guerrilheira que invadiu, sobretudo, o agronegócio, né? E aí a expansão do agronegócio como modelo de política econômica brasileira, né, a questão baixo valor agregado, a relação com mercados internacionais das commodities, né, os derivativos que isso gera, enfim, todo um sistema, e aí a gente tem que levar em conta também, fazer um parênteses, do modelo de capitalismo do Brasil, como tardio, dependente, periférico, né, para onde vão essas riquezas, os investimentos que voltam também para o Brasil em termos de rentismo, muito dinheiro brasileiro que saiu ao longo das últimas décadas e está no exterior e volta como fundos de investimento, às vezes associado ao capital internacional, mas que é de gente, de elite que está aqui no Brasil, que quer investir, quer expandir essas fronteiras agrícolas, porque tem favorecimento de congressistas da base do agronegócio, né, a bancada ruralista, o próprio incentivo do governo federal. Isso não é de agora, isso já vem de bastante tempo, né? A gente pode colocar isso há muito tempo, desde a ditadura, aliás, até antes, né? Eu estava vendo aqui nas bases de dados, de periódicos, estava citando, por exemplo, o Cielo, um artigo aqui, uma confrontação de ideologias, né, de perspectivas, Roberto Campos, né, o liberal, versus Celso Furtado, desenvolvimentista, e como isso vem desde o Estatuto da Terra, de 64, né, diretrizes que são colocadas como vigentes, em todo um debate aí de modelos liberais, desenvolvimentistas, que tem impactos na questão agrária brasileira, né, não só na Amazônia, mas em todos os biomas, sobretudo Cerrado, Mato Piba, toda a questão da produção da soja, outras commodities, cana-de-açúcar, enfim, os grãos em geral, a questão da mineração também, que é importante destacar, as tragédias da Vale, associadas aí com o capital internacional, enfim. Modelo agroexportador e também de commodities, de minerais, né? Enfim, baixíssimo valor agregado. Então, a gente tem que chamar atenção para essa questão econômica também. E aí eu sugeria que vocês pesquisassem, os acadêmicos interessados nos temas, né? Toda a questão política mesmo, a questão do interesse nacional envolvido. Os militares têm uma visão sobre a Amazônia que leva em conta a soberania, que é bem preocupada, por exemplo, com a atuação das ONGs. Tem lá a sua razão de ser. Aqui eu quero problematizar, eu estou do lado, obviamente, dos oprimidos. Eu me coloco, não escondo a minha preferência ideológica, eu sou ecossocialista, enfim, tenho uma visão de proteção dos povos originários. Mas os militares têm certa razão em questionar interesses de organismos internacionais. O Luiz falou, né, o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, né, mas a gente não pode desconsiderar que esses organismos internacionais, essas ONGs, elas são ligadas a interesses do capital central, né, o Império Britânico, historicamente, né, a coroa inglesa. Então, tem muitos interesses envolvidos. Aí, para quem estuda, por exemplo, geopolítica nas relações internacionais, é um prato cheio, né? Porque buscar as conexões disso com a hegemonia anglo-saxã, limitações de contenção aos interesses da inserção do Brasil no teatro, na arena do sistema internacional, né? Então, a gente tem muitos aspectos envolvidos nessa relação, não dá para ser ingênuo quanto a isso. Só que isso não pode ser uma carta branca para o Salles dizer que pode passar boiado. Não pode. A gente, mesmo se pensar em termos capitalistas, né, do ponto de vista da regulação, do direito, dos organismos internacionais,
há todo um regramento, porque, por exemplo, quando há muita devastação da Amazônia, além de afrontar diretamente aspectos sociais, direitos humanos, aspectos ambientais, que vão chocar o mundo todo, os próprios investidores, eles vão olhar com receio o Brasil, e é o que está acontecendo. Há uma dificuldade até da inserção no comércio exterior brasileiro de produtos nacionais, com base na política atabalhoada de acumulação primária que eles estão permitindo, né, para usar um termo mais marxista, né, na Amazônia, e não só na Amazônia, em outros biomas. O Cerrado, por exemplo, está praticamente extinto, e há muita pouca contenção de danos com relação à prática dos latifundiários, dos ruralistas, dos grileiros de toda a ordem também, né. Então, são questões muito complexas que eu acho que a gente não vai esgotar nesse debate de poucas horas aqui, e que exigiriam um esforço mais elaborado de pesquisa aí dos acadêmicos, de procurar fontes de pesquisa. A universidade é um prato cheio para isso, né? Vocês têm acesso a muitos periódicos, a muita literatura, né? Mas a questão agrária na América Latina, ela é uma dificuldade histórica, né? O próprio modelo de países, né? E a inserção desses países na arena internacional. E, nesse sentido, que eu queria colocar essa reflexão também, né, da gente ter em conta que são questões muito complexas, são questões não resolvidas, tem toda a dificuldade também agravada da questão ecológica, da questão ambiental, né. Queria chamar a atenção, por exemplo, um relatório do INPE, né, o Futuro Climático da Amazônia, que mostra a importância desse bioma, né, o bioma amazônico, para a estabilidade do clima, da própria produção agrícola no sudeste brasileiro. Aí entra a questão hídrica, entra uma série de fatores, né, mesmo nas cidades, a gente vê o que aconteceu no sul do Brasil agora, em algumas cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, várias pessoas morreram, danos materiais, enfim. É um agravamento de situações climáticas, né, de danos, que também dificultam a agricultura, com secas, hora intempérie demais, hora seca, crise hídrica, enfim. Toda uma dificuldade sistêmica, né, as coisas estão interconectadas, que tem que ser levadas em conta, né. E com relação ao que o Luiz falou também, a Constituição, eu queria chamar a atenção, né, de formação, eu não sou doutor, mas sou advogado, e queria chamar a atenção na Constituição para o artigo 184 até o artigo 191, que esses artigos, né, essa série de artigos, esse capítulo, trata da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. E essa é uma questão decisiva em termos de interesse nacional, em termos de produção, em termos de modelo de país mesmo, e desenvolvimento nacional. E essa questão, ela não está resolvida. Aí, além do projeto de lei, né, com a perda da eficácia da medida provisória 910, que caducou, né, como o Luiz colocou, mas ela se tornou um projeto de lei do deputado Zé Silva, né, como o Luiz colocou, que é o projeto de lei 2.633, de 2020, né, que está em debate. O que aconteceu com a MP 910 é que, além desses organismos internacionais, né, mais o Greenpeace, WWF, os partidos, a liderança dos partidos de esquerda, e aí houve até uma participação de bases, né, dos partidos, conseguiu barrar na Câmara essa medida provisória, porque realmente ela passava boiada, literalmente, né, e seria um desastre em termos de inserção no próprio contexto internacional nesse momento de pandemia, né, porque imagina, os indígenas, como a primeira palestrante falou, né, morrendo de Covid na Amazônia, e todos os grileiros avançando, desmatando, colocando fogo, derrubando árvore, ia ser um horror, né. Só que o debate continua nesse projeto de lei. E tem um outro projeto de lei muito importante, que é a respeito da venda de território nacional, né, que é a questão da propriedade de terras rurais com estrangeiros. E essa questão também é o projeto de lei 2.963 de 2019, né, do Senado Federal, que regulamenta o artigo 190 da Constituição Federal,
naquela lista de artigos que eu falei para vocês agora, né? E tem um estudo que eu acho importante para quem for pesquisar, que está disponível também lá no site do Senado, na página do Senado, que é a respeito da aquisição, é um relatório, né, mas é uma avaliação jurídica e econômica, a respeito da aquisição de terras estrangeiras no Brasil. Então, essa questão, ela é muito importante, porque ela acena para que tipo de país a gente quer ser, né? Se o interesse nacional vai prevalecer, se a gente vai assumir como um país realmente soberano, uma perspectiva nacional, ou se a gente vai ser realmente entregado para interesses internacionais que não necessariamente refletem a proteção do povo brasileiro. A gente sabe que não. Historicamente, as elites, elas abusam da população e do território nacional, né? Então, é um debate em andamento, essa questão não é fácil, a questão fundiária, ela perpassa uma série de aspectos de outras questões, a questão climática, a questão indígena, né, dos povos indígenas em geral, centenas deles. Então, tem aspectos amplos aí e nuances muito complexas, né, que em alguns minutos a gente não vai destrinchar todas, né. Mas, feita essas considerações, então, né, de que são muitos temas e muitas conexões que a gente pode levar em conta, fica o convite para a pesquisa, né, para quem realmente se interessar por aprofundamento, né, de buscar as bases de dados, os periódicos, os sites envolvidos aí na produção legislativa, Câmara Federal, Senado Federal, que eles têm bastante material já acumulado, né. E é um tema em andamento, é um tema que é importantíssimo, que acena para a própria inserção do Brasil no mundo, né, de que modo a gente quer ser visto pelo mundo, mas de que modo também a gente produzirá os nossos alimentos, para quem ficaram as nossas riquezas, quem será protegido ou não, né, um direito amplo de toda a população brasileira ter acesso aos bens, aos direitos, né, à dignidade. E não é isso que está acontecendo, né? Povos originários, aí, os indígenas, ribeirinhos, vêm sofrendo, sendo vítimas constantes aí, de grileiros, de ataques, né? E a questão da pandemia tem agravado muito isso também com a Covid-19, né? E são aspectos que dizem respeito a todo mundo também, né? Não só aos brasileiros, mas a própria humanidade, porque o Brasil é um país muito importante, o Brasil ele tem a maior floresta tropical do mundo, né? E esse relatório do INPE que eu citei, né, o Futuro Climático da Amazônia, ele mostra como a Amazônia contribui para a própria estabilidade climática mundial, né? E em tempos de agravamento da crise climática, né, é muito mal visto pelo mundo o que vem acontecendo no Brasil, além da questão humanitária mesmo contra os povos originários, a questão da devastação ambiental, né. Mas, por outro lado... Oi? 5 minutos. Claro, estou concluindo. Por outro lado, tem a questão do interesse nacional, né, de que forma nós vemos o nosso próprio desenvolvimento enquanto território, a quem interessam as nossas riquezas, né, como serão a partilha dos bens, e são questões complexas. Eu peço desculpa pelos arranjos das palavras e a gente continua no debate. Muito bem, muito obrigado, Sérgio. Então, como o Sérgio já anunciou, agora a gente tem um espaço dedicado a perguntas e tudo mais. Quem quiser fazer perguntas, pode falar, ou se não, registra no chat, por favor. E eu peço a ajuda aqui de alguém também para controlar o chat. Lembrando que as perguntas poderiam ser sintéticas, né? Se for falar 3 minutos no máximo. Palavra aberta, portanto. Enquanto alguém pensa em perguntas, eu tenho uma para fazer para os 3 palestrantes. João Vitor tem uma aqui no chat. Eu vou fazer a minha e já emendo com a pergunta do João também, que quem quiser já pode ler no chat. A eleição do Bolsonaro
trouxe para nós uma situação muito interessante. Nós fomos confrontados com uma desmistificação de nós mesmos. Duas delas, fundamentalmente, no meu entendimento. A primeira delas se refere ao fato de que nós acreditávamos que já tínhamos um desenvolvimento civilizatório suficiente para nos colocar num patamar mais avançado na relação, sobretudo, com a natureza, né? Considerando que a gente já vinha também numa crescente na liberação, por exemplo, da sexualidade. Um outro mito que Bolsonaro mostrou para nós, que de verdade era um mito que nós tínhamos, se refere à própria condição do Estado brasileiro, né? Vocês falaram muito nas questões estruturais, né? Isso me remete justamente a esse ponto. Nós acreditávamos também que o Estado brasileiro dispunha de uma estrutura suficientemente estabelecida e forte para garantir os direitos positivados, sobretudo na forma como eles foram garantidos nos governos anteriores, né? Isso, de verdade, se mostrou também um mito, à medida que Bolsonaro e bolsonaristas, apesar de serem, na melhor das hipóteses, não é, 30 e poucos milhões de pessoas no Brasil, conseguem desmontar algo que já estava, o que já tinha sido feito e que é apoiado por uma ampla maioria. A pesquisa Datafolha, publicada recentemente, mostra exatamente essa contradição, quer dizer, se Bolsonaro e bolsonaristas são tão poucos, como é que conseguem desmontar aquilo que a maioria defende, né? Eu trago essa questão à tona justamente para a gente trabalhar com a questão ambiental, notadamente a questão amazônica, a questão de preservação, e a questão do direito à terra, né, dos povos tradicionais, dos povos nativos. Quer dizer, o risco que essas pessoas enfrentam, né, povos nativos, povos tradicionais, e mais todos os seres, não é, além dos humanos, não é, com relação à presença, não é, desse governo especificamente, não é, que diz respeito a políticas de Estado. Quer dizer, queria colocar isso para debate. A questão aqui do João. Adorei as exposições e principalmente quando ressaltaram a constante da desigualdade social como grande ponto de partida para discutirmos qualquer coisa no Brasil. Assim, gostaria que comentassem, cada um na sua área, o que pode e ainda deve ser feito para que avancemos na proteção ao meio ambiente e aos nossos povos nativos. Muito bem, quem começa? Pode ser pela ordem das falas. Sim, concordo. Vamos lá, então, Letícia. Então, vamos lá. Eu notei aqui, acho que os dois últimos palestrantes também tocaram num ponto muito importante, que a gente ainda não tem essas respostas, né? O que é mais interessante desse momento todo que a gente está vivendo é isso, que trouxe à tona várias questões que às vezes a gente achava que já estavam resolvidas, e aí a gente vê que não. Então, talvez a gente tenha muito mais perguntas do que respostas, e por isso que é tão importante também pesquisar e aprofundar mais nesses temas, né? Sobre essa questão de que dos povos, né, nativos tradicionais, e pensando também, né, no que a gente estava falando sobre preservação ambiental, eu acho que é bem complexo, assim, quando a gente pensa em termos, assim, de interesse nacional, né? Qual que é o interesse nacional para esse caso específico, da questão de indígenas, por exemplo? Porque existem tantos outros interesses, como os palestrantes colocaram também, os próprios lobbies, né, fazendo uma pressão, e aí vários grupos de pressão mesmo que fazem no próprio governo. Então, o que me parece é que não existe, assim, uma homogeneidade, e aí entra um pouco no que o João Vitor falou, essa questão de desigualdade, né, não só econômica,
Mas quando a gente pensa em desigualdade social mesmo, desigualdade de gênero, desigualdade da própria cultura dos povos mesmo, né? Então, não existe a mesma visão, assim, ao meu ver, né, de defesa mesmo desses povos indígenas, sendo que a gente vive numa sociedade brasileira que ela é bastante heterogênea. E aí isso reflete também nas eleições, que realmente a gente percebeu, né, que apesar, né, do presidente Bolsonaro ter sido eleito e tudo, a própria população brasileira, durante todos esses anos, né, enquanto ela foi buscando ali a preservação ambiental e talvez, assim, tentando diminuir todas essas questões de problemas meioambientais que já existiam há muito tempo, apesar de ter esse retrocesso, né, no governo, que é o que a gente vê no momento, assim, tem essa vantagem de trazer à tona essas questões para a gente refletir, né? Então, realmente, talvez o problema ele não estava tão bem solucionado quando a gente imagina, e ele vem de uma raiz que é como começou o Brasil, né? Igual foi colocado aqui. Então, a própria ideia de nação ali, de identidade brasileira, e a própria pensando, né, cultura indígena e tudo, é muito complexo, assim, a gente acreditar de que todos vão ter a mesma visão de preservação ambiental e de preservação desses povos, né? Então, ao meu ver, assim, respondendo um pouco, né, o que o João Vitor colocou aqui, o que deveria ser feito para a gente avançar nessa proteção do meio ambiente e da questão dos povos nativos, talvez sejam realmente a gente, enquanto acadêmicos, estudantes, professores, pesquisar mais sobre o assunto, trazendo dados, né, igual a gente viu aí, de institutos que são de pesquisa e que mostram através, ao longo da história mesmo, fazer um recorte, assim, pegando toda a história brasileira, que não é só uma questão de agora, apesar da gente estar vendo isso agora, é um problema que já é estrutural realmente. Então, eu acho que o nosso papel talvez seja voltado nesse sentido, e também de alertar, né, a população. E aí entra muitos projetos de extensão da universidade e tudo, e a gente enquanto cidadão mesmo, né, porque não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento que a gente tem na universidade. Então, existe uma desigualdade até nesse sentido. Talvez muitos nem saibam que, eu estou desmatando, isso que eu estou fazendo não estou preservando o meio ambiente e tudo. Então, eu acho que a parte mais complicada é essa, é definir como se fosse um interesse único da população, né? Que existem vários interesses, e aí os interesses internacionais também, como foi colocado. E o Brasil, a gente entra muito na questão, né, pós-colonial e tudo, por ter sido realmente uma colônia, e aí entra todo num debate de que, na questão internacional ali, a gente vê, por exemplo, agora, né, que teve com o aumento do dólar, realmente o agronegócio, o pessoal se beneficiou disso, né, então, enquanto estava todo mundo em crise econômica por conta do Covid e tudo, nesse ponto aumentou, assim, a exportação brasileira. Então, são diferentes interesses mesmo, né, não tem como a gente falar de uma sociedade homogênea que está de acordo ali com todas essas questões. Então, eu acho que fica mais uma reflexão mesmo para a gente pensar enquanto cidadão, e foi como eu coloquei, assim, rever também hábitos de consumo, rever também a própria debate, assim, com a população, né, o que a gente pode estar fazendo para informar, ou para estar mostrando esse outro lado aí. Então, eu vejo muito por esse viés, assim. E no âmbito internacional, assim, aí já vem mais perspectivas, né? Eu acredito que o Brasil ainda vai continuar sendo referência em questões ambientais, justamente por conta dessa riqueza toda que o país tem, mas acaba que o prestígio internacional e a questão dos investidores e tudo fica comprometida quando tem essa imagem aí não muito boa, né, nesses aspectos de proteção ambiental. Então, acho que é isso, né? Colocar para os outros palestrantes aí falarem também um pouquinho. Olá, novamente. Primeiramente, muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que a participação ela é muito importante. Eu estou tentando bolar uma fala aqui para responder as perguntas que foram feitas, né? Primeiro,
Eu sou de uma linha teórica, Daniel Ben-Said, Ernest Mandel, Michel Louvi, que assim, uma linha teórica sociológica, né, também me reivindico o ecossocialismo, mas é uma linha que fala que a história é um campo amplo de possibilidades, né? Tudo é possível na história. E eu acho que, de fato, a eleição do Bolsonaro demonstrou isso, né? A gente estava muito confortável ao longo dos outros governos, dentro de uma determinada conjuntura, e de repente vem né? De repente vem o Michel Temer e essa machadada na cabeça que foi a eleição do Bolsonaro, perdão. E então, assim, a história é um campo amplo de possibilidades, e tanto para aquilo que a gente considera bem, quanto para aquilo que a gente considera mal, né? E, de fato, a eleição do Bolsonaro, ela desmistificou muitas coisas, né? Muita coisa que a gente achava que estava tão concreto não está mais, né? Mas mais que isso, eu acho que tirou um véu, assim, né? Tirou um véu que revestia, né, o governo, revestia o Estado brasileiro. Eu acho que durante muito tempo a gente acreditou que o PT estava estável no poder, quando, na verdade, setores do próprio governo articularam o impeachment da Dilma, por exemplo, né? Talvez o PT nunca foi maioria dentro do próprio governo, né? Durante muito tempo, a gente acreditou que existia uma certa hegemonia social do governo, que eu acredito que as manifestações de junho de 2013 jogaram na cara de todo mundo que não existia mais essa hegemonia social do governo, porque a CUT, o MST e todos os aparelhos ligados ao governo federal naquele período não estiveram, não foram protagonistas de 2013. Eu acho que a gente identificou uma profunda crise política, no sentido de que as pessoas não se sentem mais representadas pelos partidos, pelas associações, pelas organizações historicamente construídas pelo nosso povo, né? Sindicatos, etc. Então, assim, o nosso desafio é muito grande, né? E entra um pouco nesse... o que a gente pode fazer em relação a isso, né? E também a gente precisa lembrar que o governo petista também não foi lá essas coisas, né? A gente precisa lembrar que em 2012 teve a aprovação do Código Florestal, que anistia, que perdoou muita gente, muito desmatador, sob o argumento de preservar direitos dos pequenos produtores, coisa que, na realidade, se revelou uma falácia. E uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que a maior parte dessas medidas que atacam a natureza, que atacam os direitos dos povos originários, dos povos indígenas, quilombolas, que atacam direitos dos ribeirinhos, né, dos pequenos proprietários, do campesinato brasileiro, boa parte dessas medidas tem uma justificativa de vamos incentivar o pequeno proprietário, etc. Quando, na verdade, é exatamente o contrário o que acontece, né? Quando, na verdade, quem está sendo anistiado, quem está sendo perdoado, quem está sendo acolhido nos braços da República são os grandes latifundiários, né? E aí, de fato, eu acredito que tem muitas coisas que a gente precisa pensar, formular. Eu não estou aqui para dar respostas concretas e definitivas, como eu acho que, né, a doutora Letícia Brito e o Sérgio Urbaneja pontuou. Eu acho que a intenção primordial é dar perguntas, né? Dar perguntas.
Eu particularmente acredito que é necessário organização, é necessário estudar, é necessário estudo, é necessário projeto, é necessário estudar dentro da academia, disputar dentro da academia as concepções, né? Ir para fora na sociedade, contribuir ativamente com os debates que estão acontecendo, né? E exercer a grande política, né? Porque a gente está cansado dessa pequena política de carguismos, etc. A grande política, essa política grega, né, dos ideais gregos, ela se dá em todos os espaços da vida, né? Ela não é restrita a uma determinada institucionalização, né? E eu acho que a gente precisa levar os nossos sonhos para todos os espaços da vida mesmo, sabe? E sei lá, acho que tem mais questões dentro da minha cabeça do que respostas, né? Eu acho que é isso. Sérgio, é contigo. Eu concordo bastante com o que foi colocado aí pelos outros. E vou tentar organizar a resposta, assim, longe de ser resposta, mas assim, colocar alguns apontamentos do que me parece com relação a esses questionamentos, né? O que o Poker colocou, se somos maioria, por que a devastação continua e ela foi tão agravada, né? A devastação existe há muito tempo, assim, desde que o homem pisou por aqui, depois que os colonizadores, a gente tem devastado o meio ambiente, né? Mais intensamente com os processos recentes, obviamente, né? E a eleição do Bolsonaro não é só a eleição do Bolsonaro, ela é a eleição de um modelo, né? Um modelo que tem o Paulo Guedes por trás, um modelo que tem fundos internacionais muito fortes, né, de investidores, e esses investidores não são só investidores, assim, da cúpula financeira internacional, são capitais brasileiros também que foram transferidos para o exterior via Caixa 2, né, durante décadas, estão no exterior, e os brasileiros agora, essa elite brasileira, pequena, mas muito poderosa economicamente, vê a oportunidade de reintroduzir esses capitais aqui, né, e passar isso de alguma forma, passa com boiada, com devastação, ampliação dos seus territórios e acumulação primária, né. E afora isso, né, essas questões econômicas, né, que são questões dos capitais mesmo em movimentação, a gente tem toda uma gama aí de acordos internacionais e modelos de país, né? O Brasil, com essa vocação, entre aspas, imposta no sistema, né, de agroexportador de commodities, a voracidade da China com os grãos brasileiros, com os minérios, enfim, não só a China, mas principalmente a China, né? Só ver o saldo da balança comercial, né? Então, há toda uma expansão de voracidade mesmo dos latifundiários, dos rentistas, né, com relação à ampliação dos seus lucros, dos seus ganhos aí com mais território, com mais exploração e mais devastação ambiental como consequência, né? E qual o papel, então, aí, avançando para as outras questões que foram colocadas, com relação à sociedade civil, e mais especificamente vocês aí na academia, na graduação, é isso que foi colocado, de pesquisar, de se inserir no debate, de refletir, de ver a ponderação dos valores em jogo, né, de se posicionar de uma forma congruente, de uma forma que possa avançar também na construção do debate. Vocês têm
o direito aí de estar na universidade pública, gratuita, ensino de qualidade, e de defender esse direito de uma forma digna, no sentido de ampliar esse debate com conteúdo, né, de buscar se informar melhor, de buscar nas pesquisas que existem e colocar isso para a sociedade, dar uma resposta também para a sociedade brasileira do que está acontecendo, né, e assim, não tem resposta pronta, são modelos em disputa, né, tem vários interesses em jogo, e tem que analisar e ponderar tudo que está acontecendo, né? De toda forma, a situação é muito grave, a questão da própria pandemia, ela agrava mais ainda a situação, né? A situação da saúde, a situação... O telefone está tocando aqui. Mas a situação da economia também, a crise sistêmica do capital, que a gente está percebendo, isso que o Paulo Guedes coloca é lorota, isso aí ele só está especulando mais ainda de que o Brasil, após a pandemia, vai ter uma retomada. Não vai, a crise é internacional, a crise é seríssima. Então, se informar, pesquisar e contribuir com o debate, eu acho que é por aí. Sérgio, vamos fazer de trás para frente agora. Tem uma questão aqui da Gabriela, não sei se você viu no chat. Você podia começar respondendo, e agora a gente vai de trás para frente, depois o Luiz e finalmente Letícia. Quais são os principais entraves para a demarcação de terras indígenas, tendo em vista, sendo a boa parte delas ainda não reconhecidas formalmente? Então, a principal entrave é a disputa, a ponderação dos interesses em jogo, né? Interesse dos latifundiários, o interesse de quem não quer indígenas no território nacional, né? De quem sempre explorou e promoveu o genocídio contra os povos nativos, né? Então, é um jogo muito pesado esse. Agora, há resistências. Então, por exemplo, do ponto de vista de quem quer buscar almejar essa proteção, conhecer, por exemplo, a Organização da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que eles têm feito. Quais são as políticas implementadas pelos indígenas para os indígenas, quais são as frentes de resistência e de avanço também na colocação das pautas de direitos, né? O debate político é muito importante, mas a questão ambiental e a questão indígena, elas são questões muito importantes, sensíveis para a própria sociedade, e a sociedade no sentido amplo, para além dos próprios indígenas, as organizações internacionais, setores amplos da classe média, por exemplo, são muito sensíveis a isso. Então, aliás, esse tipo de sensibilidade, de organização até, é que conseguiu barrar, embora não definitivamente, né, pelo menos não definitivamente o debate, mas a MP 910, ela caducou. Ela caducou por quê? Porque houve resistência, houve articulação, houve contatos, organização para barrar isso. E o debate ainda continua. Então, manter o debate, disputar esse debate, e tentar vencer esse debate, porque eu acho que é possível, quanto mais, como você mesmo disse, Poker, nós somos maioria, numericamente, nós somos maioria. As pessoas que querem uma justiça social, uma ampliação dos direitos, uma garantia efetiva do que está lá na Constituição de 1988, nós somos maioria. Só que os interesses do outro lado são muito fortes, são interesses estruturantes, históricos, que se impõem no Brasil com muita força, com muito vigor. Mas enquanto maioria, se estivermos bem informados e bem organizados, a gente pode resistir a eles e pode avançar as nossas pautas e retomar um bom desenvolvimento equilibrado do país. Acho que é por aí. Olá, agora que eu reparei, eu acho que na minha última fala eu esqueci de ligar a câmera, desculpa. O Sérgio colocou aqui a questão da PIB, né? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser, tá aqui no chat, para quem quiser acessar, que é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, né? Que vem fazendo um trabalho muito legal de articulação do movimento indígena a nível nacional, e tem muita coisa interessante no site deles, matérias sobre o combate ao Covid-19, né?
matéria sobre regularização de terras indígenas, enfim. E o maior entrave na regularização de terras indígenas é falta de vontade política, né? Primeiro porque, aos olhos dos grandes produtores, índio não presta para nada, né? Índio é aquele cara que fica lá na floresta, que não produz nada para gente, que fica lá e que não está inserido dentro do que a gente entende como sociedade civilizada, né? E a gente tem uma baixíssima representação indígena dentro das estruturas de poder, né? Inclusive, o direito brasileiro considera o indígena com baixo contato com o restante da sociedade branca enquanto semi-incapaz, né? Não considera o indígena como um ser humano íntegro e capaz de direitos e deveres como nós, brancos, inseridos dentro da sociedade, né? O tratamento é um pouco diferente. O tratamento da FUNAI com os povos indígenas é um tratamento de quase, na sua legislação mesmo, quase paternalista, uma coisa meio estranha, meio bizarra, né? Que tem todo um debate complexo dentro da questão indigenista, né? Mas, enfim, o que entrava ao reconhecimento das terras indígenas é vontade política, é um discurso político dos setores ruralistas que foi grandemente repercutido pelo governo federal de agora, de que índio já tem terra demais, né? Olha só, são poucos índios e tem toda essa quantidade de terra, etc., que é um debate absolutamente horrível e absolutamente incoerente com a realidade, assim, né? Então, assim, ainda temos muito a lutar em todas as frentes possíveis, né? Eu acredito que a Unesp, ela tem muito a contribuir, vocês têm muito a contribuir no debate, nos estudos e na formulação de sínteses, né? Para a sociedade, assim, para a sociedade como um todo, né? E eu recomendo, entre aqui no site da APIB e deem uma olhada na articulação. Outra recomendação também é da pastoral indigenista. Tem uma pastoral da Igreja Católica que tem um trabalho muito bom, que é a pastoral indigenista, que inclusive traz dados de violência contra povos indígenas. Eu entrei uma vez em um relatório lá, tem no site deles, inclusive numa defesa que eu fiz de violência indígena aqui no estado de São Paulo, né? Teve um processo administrativo contra um hospital que estava se recusando a atender indígenas, né? Isso junto com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. E hospital público. E aí teve um processo, enfim, aí eu acabei atuando brevemente nesse processo. E tem dados muito bons nessa pastoral indigenista que dá para usar não só nas áreas de direito, mas de relações internacionais, seja na academia propriamente dito, seja formulando para fora da academia, né, pesquisando para fora da academia. Eu acho que é importante e assim, somos privilegiados, sim, porque estamos aqui em Marília, uma cidade que tem uma certa estrutura, dentro de um estado que tem certa estrutura, e vocês dentro de uma universidade que sofre muito com cortes de verba, com uma política educacional não adequada, mas mesmo assim, vocês têm o privilégio de ter acesso a esse estudo e ter acesso
a possibilidade de formulação, estudo, compreensão e geração de sínteses, né? Que é o que a gente precisa atualmente. Acho que é isso. Passo a palavra aqui para a doutora Letícia. Obrigada pela fala. Eu acho que a pergunta da Gabriela, ela já até foi respondida, né, em relação à demarcação de terras indígenas. E aí eu acho que, para fechar, eu vou muito na linha ali que a Lívia, né, colocou, assim, que ela gostaria de saber como que a sociedade civil ela pode colaborar com a luta contra a grilagem e desmatamento. E aí entra justamente nessa questão que a gente mencionou agora nessa última rodada do debate, né? A sociedade civil, ela se organizando, e a sociedade civil, na verdade, pode ser desde os povos indígenas ali, eles conseguindo se organizar através desses grupos, dessas associações e tudo, e também a sociedade civil enquanto talvez a gente não seja quem está sendo impactado pelo problema diretamente, né, vamos falar assim, não é a população mais vulnerável ali que está lidando com o problema diariamente. Eu acho que existe uma sociedade civil no sentido de que está assistindo, né? Então a gente vê ele na televisão, a gente não está perto ali do que está acontecendo, como essas outras pessoas convivem ali diariamente. E aí vem a questão das ONGs. Então, quando, por exemplo, WWF, Greenpeace, né, coloca na mídia, e às vezes coloca até, por exemplo, todas essas alerta nessas questões que, quando são tramitadas, eles buscam ali assinaturas, reivindicações mesmo da população e tudo. Às vezes a gente recebe, né, essas mensagens assim, o Greenpeace, assine aqui contra o desmatamento. A maioria do pessoal acha, coisa chata, que bobeira, isso não vai dar em nada. E fica muito essa cultura, né, de que a fiscalização é do governo, assim, como se não fosse algo que a gente tivesse que fazer ou que tivesse que lutar diariamente. Então, acaba que fica muito distante. Mas quando a gente pensa no impacto que esse desmatamento, ou enfim, todas essas questões podem ter, não só para o povo que está lá, convivendo com isso diariamente, mas para a gente mesmo no nosso dia a dia, nas nossas vidas, aí eu acho que muda um pouco de figura, assim. É a hora que, quando a gente reflete, a futura geração, né, como que vai ser esse futuro, assim, essas questões climáticas, igual a gente viu hoje aí no noticiário, de ciclones e tudo se agravando, qual que é o planeta Terra mesmo, né, que a gente quer deixar para essa futura geração. Então, tem que ser uma pergunta mais ampla, no sentido, assim, de que aí sim eu acho que a gente consegue pensar, talvez num ponto de vista, assim, de autorresponsabilidade, né, de não jogar só para o outro, para o governo, mas colocar a gente mesmo como um cidadão, o que a gente pode fazer no dia a dia. E essas tentativas de organização da própria sociedade civil, seja através de organismos internacionais, das próprias ONGs, associações e tudo, muitas vezes, mesmo a gente não fazendo parte, né, você pode não ser um membro, assim, de uma ONG, mas ver até que ponto você pode contribuir, às vezes, no dia a dia ali mesmo, igual foi falado aqui, disseminação da informação, promovendo o debate, igual vocês estão fazendo aqui. Eu acho que esses são os pontos mais importantes, assim, e refletir mesmo, assim, eu acho que quando eu coloquei aquela questão também do diretor do IBAMA, né, quando ele foi exonerado, e aí que surgiu todo esse burburinho, assim, que o Ministério Público, ele, né, tá ali para avaliar se teve alguma irregularidade no sentido que eles falam, aí já é o pessoal do direito, mas eles falam de desvio de finalidade, né, quando a administração pública ela vai usar o seu poder para algo que teoricamente é legal, mas que não está representando o interesse público. E aí entra naquele ponto que a gente comentou antes, assim, qual que é esse interesse público? O interesse é de defender o meio ambiente, as terras indígenas, ou o interesse ele é um interesse econômico, né? Então, eu acho que são questões complexas, realmente não tem uma resposta, por isso que eu incentivo todo mundo a pesquisar, que se interessar mais por esse assunto, e a gente ir buscando aos poucos desmistificar também, né, grande parte do que já está enraizado, assim, e acho que a mudança, ela começa aí, talvez na consciência, na educação mesmo, eu acredito muito nisso, né, na conscientização da população,
E eu acho que esse é o nosso poder, assim, enquanto cidadão e, né, os estudantes daqui a pouco, enquanto graduados em relações internacionais, não pensar só que, tá lá, longe de mim, mas aí se colocando como que eu posso fazer, acho que essa pergunta da Lívia foi muito nesse sentido, né, de trazer para a gente essa responsabilidade. E aí eu já mencionei também a questão do consumo e tudo, que são coisas que eu estou revendo também, mas, claro, já entra na questão econômica também, que eu já coloquei, que é muito complicado às vezes, e pensar realmente que é um momento de crise em todos os aspectos, assim, político, econômico, ambiental, mas que crises também fazem a gente refletir, né? Como qualquer crise na vida, são momentos que, quando a gente sai dela, parece que sai mais forte, são questões que às vezes ficam escondidas ali, mas que na hora que vem à tona da crise, elas saem debaixo do tapete ali pra gente, que exige mudança, né? Acho que toda crise depois ela exige uma mudança, uma transformação. Então, acho que é pensar por aí. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não houver perguntas, devido ao horário, nós já ultrapassamos um pouco o horário limite, eu gostaria de agradecer muito aos palestrantes, foi de grande ajuda para a gente pensar sobre questões importantes para nós, sobretudo nesse período. Lamentavelmente, nós não temos nenhum outro pagamento, senão de verdade dizer que a gente agradece muito mesmo, né? Então, nós encerramos por aqui e convidamos já as pessoas a nos acompanhar para as nossas próximas atividades. Os palestrantes gostariam de dizer alguma coisa para terminar? Bom, acho que é só agradecer mesmo, né, pelo espaço que a gente teve aqui para estar discutindo. Eu acho que o ganho maior que a gente tem é justamente de poder pensar juntos, né, sobre essas questões. E talvez, assim, pensar o professor, o doutor, ele, assim, por mais que ele esteja numa posição ali que tem informação, tem conhecimento, mas eu sempre falo que é uma troca, né? Às vezes, quem está assistindo a gente ali vai ter algum insight, alguma ideia, e eu acho que o conhecimento a gente constrói assim, né, juntos. Então, não ficar também com vergonha se quiser propor alguma coisa, enfim, isso aqui ser realmente algo que a gente pense, talvez, a longo prazo, né? Não fique só aqui mesmo. Mas muito obrigada pelo convite. Eu gostaria também de agradecer o convite, agradecer esse espaço, agradecer ao Sérgio, agradecer a Letícia pelo debate. Acho que o debate é essencial. Agradecer aqui ao curso de Relações Internacionais da Unesp, né? E assim, não precisa de pagamento, não. Depois que terminar a pandemia, a gente se reúne e faz um churrascão, tá? E para comemorar as vitórias que a gente ainda vai ter aí a nível de organização, a nível de sínteses, e espero que hoje essa palestra, esse debate sirva de elemento de semeadura, né? Para a gente semear ideias, semear questões, semear possíveis caminhos para respostas complexas que o nosso povo precisa, né? Acho que é isso. Muito obrigado, gente. Agradecer também e parabenizar. Ô, Luiz, mas fazer um churrascão sem passar a boiada, né? Fazer um churrascão de produtos agroecológicos, né? Veganos. Sim. Deixa a boiada no ministro e transforma em carne vegana. Faz o churrasco. Só queria colocar uma questão que é um informe, na verdade, que essas questões fundiárias, agrárias, elas não estão distantes daqui.
Aqui na região, em Galha, no município de Galha, neste momento, tem um assentamento com 17 famílias ameaçadas de despejo. Então, são questões que vocês poderiam se informar também, aproveitar a estrutura de pesquisa, de organização que vocês têm no GEL, no próprio PET, para se informar do que acontece aqui na região. O maior investimento privado no estado de São Paulo é o projeto STAR. Não sei se vocês estão estudando isso em alguma das disciplinas de relações internacionais. O projeto STAR é um mega projeto internacional associado aí ao governo Dória, de fundos soberanos de Singapura, mas que tem capital chinês, capital brasileiro, inclusive, que está no exterior, enfim, uma gama de finanças que está investindo mais de 6 bilhões de dólares em São Paulo para mega produção de eucalipto, não só para celulose, mas para finanças mesmo, para derivativos no mercado internacional a partir da commodity. E isso em Lençóis Paulista, que é onde está a planta, inclusive é uma das cidades no oeste do estado de São Paulo com maior número de casos. O prefeito de Borebi, se eu não me engano o nome da cidade, que era um distrito de Lençóis Paulista, morreu de Covid. Ele o Borebi é uma cidade que depende economicamente da produção de eucaliptos, enfim, pesquisem sobre isso. É uma ameaça que a gente conseguiu barrar enquanto organização, sociedade civil, movimentos populares, enfim, uma articulação de gente, de pessoas e organizações. Inclusive, contamos com a ajuda de artistas, né, a Bela Gil, o Marcos Palmeira, enfim, uma série de pessoas, mas uma ameaça que está aqui rondando a nossa região, né, e associada ao capital internacional e às elites nacionais e os latifundiários. É o Ivan Cassaro, que é um político, um latifundiário de Jaú, e que produz embalagem, setor de embalagem, maior produção aí, parece que da América Latina no setor de embalagens, né? Então as disputas são disputas duras, né? Disputas de mega empresários, latifundiários, capital internacional, e é um bom combate. Então, se vocês puderem se informar também sobre essa questão, né? Parabéns pelo debate, eu acho que é por aí mesmo, né? E vamos avançando, estou à disposição e agradeço. Valeu, boa tarde. Bom, muito obrigado a todos, então, que estiveram presentes. A mesa agora se desfaz. Boa tarde para todos nós. Até breve.